Boa noite, que bom estar com você mais uma vez. Muito obrigado pelo prazer da sua presença. Eu devo dizer que estamos em um clima de festa, então se você ouvir algum barulho, são fogos, não se assusta, tá certo? E um outro fator importante, estamos em um período de chuva, nós estamos no Jardim do Éden e a chuva pode cair aí, você sentir o barulhozinho, não fique preocupado, é nossa alegria aqui. Agora, o que comer? É o assunto de hoje. Eu devo dizer antes que esse é um tema um tanto complexo, quando nós estamos em um mundo capitalista, onde as pessoas estão pensando em vender, vender, vender. Não estão preocupados com o que pode acontecer com as pessoas que usarem os produtos que estão sendo vendidos. E mais, é lamentável que as pessoas, talvez até bom, as pessoas que estão preocupadas em vender, 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 não estão informadas de que o que estão vendendo não é benéfico para a saúde, na maioria dos casos, ou em muitos casos. Isso significa dizer que eles são dignos até de nossa misericórdia. Agora, vamos considerar o seguinte, para você entender melhor este assunto, você deve ver dois fatores importantes. O primeiro, assistir esse vídeo até o fim. Tá certo? Você assistindo ele, se for preciso assistir 2 vezes, 3, quantas vezes for necessário, para você ficar com um negócio bem complexo na sua mente. E o outro fator, nós temos, esse é o 52º vídeo publicado. Então, dentre esses, nós falamos muito sobre saúde. Vai lá, entendeu? E dê uma olhadinha em todos, vai no canal, assiste, vê os muitos vídeos que tem, o que mais lhe agrada, assista, veja, e você vai ser instruído em muita coisa boa. Mas dentre esses todos, eu vou destacar 3 vídeos que eu gostaria que você assistisse, se é que você não assistiu ainda. Tá certo? Um deles é como evitar as enfermidades. O outro, regularidade no comer. E o outro, o terceiro, por que comer. No fim desse vídeo, você na descrição vai encontrar o link desses 3. Acesse, assista, você vai ter a mente bem clara sobre este assunto. Agora, hoje nós não vamos falar sobre a questão do alimento de origem animal. Mas já que vamos falar sobre o que comer, vamos usar como uma introdução. Quando a minha filha era menina e as pessoas sabiam que ela era vegetariana de berço, então perguntava: você não come carne, então você come o quê? A pergunta. Ela, na inocência e educadamente, respondia assim: eu sei o que você come, que é feijão, arroz e carne. Às vezes um ovo, umas rodelas de tomate ou umas folhas de alface. Agora, eu como tanta coisa gostosa que a minha mãe faz, que eu nem sei dizer tudo que ela faz para mim. Então, para você ter uma noção. Agora, vamos pensar o seguinte. Pensa comigo um pouquinho. Hoje, diante dessa situação, nós temos um relatório da alimentação básica do Brasil. No Brasil, melhor dizendo. Aqui nos diz o seguinte, conclusões. Existe um padrão básico de consumo alimentar no Brasil, que inclui, entre os alimentos mais consumidos, arroz, pão de sal, feijão e café. E carne bovina. Então, 5 alimentos, para você ter uma noção. Então, agora vamos tirar o pão de sal e o café, que não fazem parte de um cardápio de almoço. Aí fica só feijão, arroz e carne bovina. Quando você dá uma olhadinha, e você vai ver que o arroz é refinado, não é integral, perde o valor nutritivo em parte. O feijão, normalmente tem pessoas que falam assim, eu só gosto de feijão preto, outro não, só gosto de feijão carioca. Então, há pessoas que se limitam a um tipo de feijão apenas. E aí com isso ele perde, porque há uma variedade muito grande de feijões com substâncias e valor nutritivos diferentes. Isso significa dizer que quando você faz uma rotatividade, usa um, usa outro, então você passa a ter a variedade dos valores nutritivos. Então esse é um ponto importante. E
não vamos considerar no momento sobre a questão da carne bovina. Mas para você ter uma noção. Agora pensa no seguinte, para nós entendermos sobre a questão do combustível, nós temos que consultar assim. Quando você compra um veículo, e aí, o que acontece? Para você saber que tipo de combustível, para saber os detalhes sobre o veículo que você comprou, você vai ao manual de instrução. Vê a calibragem dos pneus, vê o tipo de combustível, vê o óleo, vê sobre a questão água, do radiador, nível, todas essas coisas. E leva a sério, porque você não quer perder o veículo. Que você pode, mais cedo ou mais tarde, se danificar, recuperar ou comprar um outro. Agora pensa um pouquinho o seguinte, e nós? Essa máquina perfeita. É uma máquina muito complexa, a gente precisa de um sangue de uma qualidade máxima para termos todos os movimentos, para termos todo o metabolismo em funcionamento perfeito, um cérebro em perfeita qualidade, precisa de um sangue muito bom. Para isso precisa de uma alimentação perfeita. E aí, como que fica a situação? Aonde nós vamos recorrer para descobrir qual o manual que existe para termos os ensinamentos a respeito dessa situação? Bem, eu tenho o seguinte, existe um manual, a Bíblia Sagrada. E na Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 29, nós lemos as seguintes instruções. Diz assim, e disse Deus, eis que vos tenho dado toda erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto, em que dá semente, ser-vos-á para mantimento. Então, o fabricante deixou no manual ervas que dá semente e árvores que têm frutos que dá semente. Esse é o alimento especial recomendado para essa máquina perfeita. Agora, com a entrada do pecado, houve uma alteração. E essa alteração deu no seguinte, capítulo 3, verso 18 de Gênesis, onde vem descrevendo sobre a questão da penalidade pelo pecado, que a terra produzia espinhos, cardos, abrolhos, e que do suor do teu rosto o homem comeria o seu pão. No fim do verso ele usa as seguintes palavras, do verso 18, e comerás da erva do campo. Então, agora, frutas que dá semente, ervas que dá semente e ervas do campo. Para ter uma noçãozinha. Agora, eu estive lendo num livro com o nome de Ciências do Bom Viver, escrito por Ellen White, edição condensada, na página 123, no quarto parágrafo, as seguintes palavras. Vamos dar uma olhadinha. Diz assim, cereais, frutas, nozes e verduras constitui o regime dietético escolhido por nosso Criador, o nosso fabricante, em outras palavras. Estes alimentos, preparados de uma maneira mais simples e natural possível, são os mais saudáveis e nutritivos, proporciona uma força, uma resistência e vigor intelectual que não são promovidos por uma alimentação mais complexa e estimulante. Então, agora vamos considerar alguns fatores importantes nesse texto. O primeiro passo, aqui vem falando ele começa a dizer cereais. Quando ele fala de cereais, ele não se limita somente ao arroz, que está sendo a base da comida do brasileiro. Cereais é um pouco mais amplo. Tem o arroz, tem o trigo, tem a cevada, nós podemos fazer menção da centeio, milho, é uma variedade muito ampla, ela cresce. E quando usado integral, melhor ainda. E aí a recomendação é você não ficar somente em um. Eu só gosto de macarrão. Não. Hoje você come macarrão, depois você come arroz, depois você come cevada, depois você come, milho. Então você tem uma variedade. Isso significa que você vai ter valores nutritivos diferentes a cada dia, não vai ficar carente. Então, esse ponto é importante. Sobre a questão dos feijões, nós já falamos, a importância também da variedade.
Aí vem frutas, uma variedade muito ampla de frutas. Eu não posso entender como pessoas dizem que não gostam de frutas. Não aprenderam, não foram instruídos ao valor nutritivo, à importância das frutas para a saúde. Então, vamos pensar, se você tem essa dificuldade, tem uma recomendação para você. Primeiro, peça a Deus: Senhor, me ajude a gostar das frutas, porque são tão benéficas para a saúde e eu preciso ter saúde. E se esforça, que Ele vai lhe ajudar a gostar. Então, uma variedade muito ampla. Se você tem uma sensibilidade, uma dificuldade com um ou outro tipo de fruta, se admite, mas não se admite que você não possa comer nenhum tipo de fruta. Aí o negócio é muito complicado. Então, vamos pensar um pouquinho nisso. E Deus deixou essa variedade. Tem pessoas, não, eu não posso comer tal coisa. Mas então ele tem muitas outras coisas que ele pode comer, dentre as frutas também. Aí entra as verduras, que tem uma ampla variedade que você não pode imaginar. Então vamos usufruir dessas bênçãos maravilhosas para ter uma boa saúde. Agora diz o seguinte, ele continua falando: constitui o regime dietético escolhido por nosso Criador. Olha o manual de instrução onde eu estou falando. Está notando como que fica a situação? Diante dessa situação, o que nós podemos fazer? O que nós podemos dizer? Onde fica? Aí diz mais o seguinte: estes alimentos preparados de maneira mais simples e natural possível. Não precisa de coisa muito complicada. Fica barato, fica gostoso, fica saudável, fica rápido de preparar. Está notando? Saudáveis e nutritivos. Proporciona uma força, uma resistência e vigor intelectual que não são promovidos por uma alimentação mais complexa e estimulante. Então, se você pensa que, eu vou comer tal coisa, porque vou ficar... Não, fica tranquilo. O Criador, entendeu? Dessa maquinaria viva, deixou esse conselho. E se formos sábios, vamos ter saúde, vamos ter uma pele bonita, vamos ter o resplendor da saúde, vamos ter um sangue, porque para esse corpo complexo precisamos de um sangue de qualidade para todo o metabolismo funcionar com perfeição. Tenta imaginar, o cérebro precisa de uma qualidade de sangue muito boa. E aí você vai ter tudo isso. Isso significa dizer que você se esforçando, fazendo a sua parte e zelando da saúde, só alegria. Vamos imaginar que você estuda para um concurso público. Diante dessa situação, a possibilidade é muito grande de você ser classificado. Agora, você não vai se alimentar bem simplesmente com o propósito de ser classificado, de ter saúde, de ser bonito, de ter essas coisas todas. Não, você vai se alimentar bem com o propósito de que Deus seja glorificado na sua vida, que você entenda as coisas de Deus. Essas coisas vêm como recompensa do que Ele está fazendo. Do que você está fazendo por Ele, Ele te dá um agrado especial. Está notando como são as coisas importantes? Como que Ele não esquece de você? Então esse é um ponto importante. Agora verifica o seguinte, não esqueça de uma coisa. Pensa um pouquinho. Eu estou à sua disposição para lhe ajudar no que for preciso. Se você quer ser ajudado em termos de saúde, vou colocar mais uma vez o meu telefone aqui à sua disposição. WhatsApp, DDD 81, telefone 982 070 077. Então, repetindo, 81 982 070 077. Me liga, vamos juntos, vamos nos ajudar uns aos outros, vamos nos fortalecer, vamos nos preparar. Agora, não esqueça disso aqui. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Olha que bonito. Isso é fundamental, é indispensável. Pensa um pouquinho nisso aqui. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Está no verso 1. Então pensa o seguinte. Sacrifício vivo. Lembra do sacrifício das ovelhas lá no passado? Não podia ter um defeito, não podia ter uma doença, não podia ter uma mancha, tinha que ser perfeita. Você tem que ser um sacrifício vivo. Deus não quer que você morre por Ele, não. Ele quer que você viva por Ele. Que você seja um representante dele legal. Que você goze de boa saúde.
que você tenha uma mente lúcida para compreender as coisas dele, porque o culto é racional, não é emocional. Para isso você tem que ter saúde, você tem que ter um bom sangue, tem que ter uma boa mente. Está observando? E mais, agora no verso 2 ele diz assim: para que experimenteis, e não vos conformeis com este mundo. Conformar com este mundo é assim: todo mundo faz, todo mundo come, todo mundo bebe, eu faço também, eu como também, eu bebo também. Não vos conformeis com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento. Então, se todo mundo fizer, mas não é certo, eu não vou fazer. Eu tenho que fazer o certo. Então esse é o ponto. E é para o meu próprio bem e é para a glória de Deus. Então, não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Eu entendi, eu quero fazer o certo. Para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus é que o nome dele seja glorificado na minha vida, no meu bem-estar. E eu quero isso para mim. Já pensou que gostoso? Deus quer o bem para mim, eu quero também. Então, muito bom. Diante dessa situação, e você entendeu direitinho? Procure ser cuidadoso. Então vamos lá. O que a gente consegue nessa situação toda? Vamos ver. Aqui o primeiro passo que a gente entende é o seguinte: que nós temos condições de ter alimentação apropriada, produtos integrais, a quantidade certa, a variedade conveniente, os horários próprios, tá certo? A diversidade dos próprios alimentos. Também é importante você considerar um fator que você não pode esquecer: a estação do ano que você vai comer o produto. Tem estação do ano que é quente. Se você for comer uma coisa com muita caloria, onde você vai ficar? No inverno já não tem tanto problema. Então, a estação do ano, a atividade que você desempenha, se o seu trabalho é muito braçal, exige um pouquinho de alimentação um pouco mais, certo? Agora, se você é um pouco mais sedentário, está dentro do escritório, precisa de uma alimentação mais light. Está notando como que é a situação? Então, fatores importantes. Vamos entender. Não esqueça, a minha recomendação: leia o livro Conselhos sobre Regime Alimentar, de Ellen White, Casa Publicadora Brasileira. Ciências do Bom Viver, também de Ellen White, Casa Publicadora Brasileira. E mais, adquira os livros Saúde Nua e Crua, Estilo de Vida e Receitas. Leva a sério, aproveita a oportunidade, se aprofunda, é para o seu bem, é para a sua saúde. Vamos, eu tenho me interessado, eu tenho me preocupado, eu tenho pedido: Senhor, me ajuda. Não gosto de ler? Senhor, me ajuda a gostar de ler. Senhor, não estou entendendo? Senhor, me ajuda a entender. Estou encontrando dificuldade de praticar. Senhor, me ajuda a praticar. E Ele ajuda. Então, você quer ter boa saúde? Leva a sério estes ensinamentos. Peça ajuda a Deus. Senhor, me ajude, quero levar a sério. Tome em tuas mãos, me dê força, me dê disposição. Assim eu fiz. Assim você deve fazer também. E mais, se você já fez, e aí? Agora, o que quer fazer? Senhor, eu quero continuar. Me ajude, não retroceder, não esmorecer, não desanimar. Levar a sério, continuar levando a sério. Faça assim também. Renove o seu voto se você já fez. A sua decisão. E se você não fez, tome a sua decisão agora, em nome de Jesus. Usufrua de uma boa saúde e viva bem nessa terra, entendendo e se preparando para a eternidade. E na próxima semana nos veremos mais uma vez. Que Deus nos abençoe. Amém.